Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu trouxe para vocês um modelo muito bonito utilizando a técnica Vagonite no tecido Vagonite. Já fizemos uma aula bordando o Vagonite do lado avesso do tecido e hoje eu trouxe o passo a passo do modelo bordando o Vagonite do lado direito do tecido Vagonite. Esse modelo ele tem 57 pontos de altura. Então, se você quiser bordar esse passo a passo também em um barrado de toalha, você pode bordar ele no tecido etamine. Então, a contagem vai ser a mesma. Você pode fazer um barrado, deixando os fios soltos e depois costurando na bainha aqui os fios e aplicando esse barrado depois na toalha, utilizando o tecido Vagonite. Ou já pode bordar direto no barrado da toalha e no tecido etamine. O passo a passo é o mesmo. Aqui eu tenho um pedaço já cortado, medindo 28 centímetros por 21. A minha amostra, ela mede 28 por 14. Então, aqui eu vou utilizar um pedaço maior, porque é um pedaço que eu tenho aqui de uma sobra de um outro trabalho. Então, ele tem um tamanho de altura maior. Mas quando você bordar a amostra, você pode cortar 28 centímetros por 14. Ou já corta esse comprimento do tamanho do barrado que você vai bordar. Eu vou utilizar duas cores, aqui utilizando a linha Cleia 1000, mas você pode utilizar a linha que você mais gostar de bordar. Antes de iniciar, eu vou mostrar para vocês como é a trama do tecido Vagonite. Para quem não conhece, esse é o lado direito do tecido Vagonite. Você tem essas tramas, ó, que tem 3 fiozinhos. Então, essas são as tramas que você vai fazer a sua contagem. Você só tem as tramas em uma direção, você tem somente as tramas verticais, esse tecido não tem tramas horizontais. Então, você sempre borda os 3 fiozinhos aqui do tecido, ó. É a mesma contagem do etamine, bordando as tramas verticais, só que você tem 3 fiozinhos. O lado avesso, ele já possui essas carreiras mais altas. Olhando aqui na lateral, ó, você consegue visualizar bem, ó, você tem essas carreiras mais altas. Você também só tem trama na vertical. E você vai bordar, ó, sempre nessas tramas mais altas. Você também não tem trama horizontal igual no etamine. Então, você tem aqui essas tramas mais altas, você vai bordar sobre elas. Então, o trabalho de hoje você pode bordar tanto do lado direito quanto do lado avesso, ou bordar também no etamine. Quando você bordar, você vai contar essas tramas mais altas. Quando você bordar uma trama na carreira de cima, é só você seguir essa reta e bordar a próxima trama. Do lado direito, a mesma coisa. Você vai bordar aqui as 3 tramas. Quando for bordar na carreira de cima, é só você bordar as próximas 3 tramas. Sempre contando esses 3 fiozinhos. E se você quiser seguir essa contagem bordando no tecido etamine, é aquela mesma contagem. Você tem a trama da vertical. Quando for bordar uma trama acima, você borda a próxima trama vertical. E você pula essa trama horizontal. Então, o Vagonite a gente só borda nas tramas verticais. Então, você está nessa trama, bordando somente as tramas verticais. Quando for bordar uma trama acima, a próxima trama vertical. Então, você vai seguir a mesma contagem, tanto do Vagonite do lado direito, lado avesso ou do etamine. Então, nós vamos iniciar o passo a passo. Esse modelo, se você bordar as 6 primeiras carreiras de um lado e depois espelhar 6 carreiras para o outro lado, você vai ter um trabalho com 31 quadradinhos de altura. Então, você pode bordar em barrados de pano de prato. Se você bordar as 12 carreiras de cada lado, você vai ter um modelo com 57 quadradinhos, que é o modelo para barrados de toalha. Ou você pode repetir a sequência de desenhos quantas vezes você quiser e bordar um caminho de mesa. Então, você pode escolher a peça que você preferir bordar. A nossa amostra de hoje vai ter 12 carreiras e é um modelo para barrados de toalha. Você inicia encontrando o centro do seu barrado. Então, você vai dobrar tanto na altura quanto na largura e vai encontrar a trama do centro, que são aqueles 3 fiozinhos que eu mostrei. E para o nosso desenho ficar bem centralizado, você vai fazer essa contagem. Você tem aqui a trama do centro. Nessa mesma reta, você tem a próxima trama. Na carreira de cima, você vai ter uma trama que fica à direita e outra trama que fica à esquerda dessa trama que você marcou. Nós vamos iniciar nessas 2 tramas.
Então, você borda uma tama à sua direita e uma tama à esquerda. E vai dividir a sua linha, vamos bordar um lado, depois o outro. Então, é essa contagem que você vai fazer. Tem a tama do centro, uma tama na mesma reta, começa bordando 2 tamas acima. Agora, você vai bordar uma terceira tama nessa mesma carreira. Nessa mesma reta, você borda uma tama abaixo, sem pular. Agora, essa vai ser a contagem mais complicada do nosso modelo. Você tem essa tama, em diagonal, você tem uma tama aqui na carreira de baixo. E você vai começar e você vai bordar a tama da frente. Então, nessa mesma reta, você borda a tama da frente. Então, você tem essa tama, uma tama em diagonal na carreira de baixo, borda uma tama à frente. Agora, faz essa mesma contagem para o outro lado. Nessa mesma reta, você tem uma tama à frente, você tem uma tama em diagonal na carreira de cima. Você vai bordar essa tama. Agora, nessa mesma reta, você borda uma tama acima e vai bordar uma linha de 4 tamas. Vou fazer de novo o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, você borda uma tama. Agora, é aquela contagem de novo. Você está nessa tama, você tem uma tama que fica na diagonal. Nessa mesma carreira, você vai bordar uma tama à frente. Agora, nessa mesma carreira, você tem de novo uma tama à frente. E na carreira de cima, em diagonal, você tem a próxima tama. E depois, nessa mesma reta, ó, na carreira de cima, você faz a linha de 4 tamas. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Depois, você volta para o centro, vamos fazer agora o outro lado. Aqui você já tem 3 tamas bordadas, são 4. Então, você vai bordar mais uma tama à sua direita. Nessa mesma reta, você borda uma tama na carreira de baixo. E agora, de novo, aquela contagem. Você está nessa tama, você tem uma tama que fica em diagonal. Nessa mesma carreira, você borda uma tama à frente. Agora, a partir de uma tama à frente, você vai bordar uma tama que fica em diagonal. Na carreira de cima, tem uma tama à frente, essa bordar a tama na diagonal. Agora, nessa mesma reta, você borda a próxima tama e já vai fazer aqui a linha reta de 4 tamas. Vou fazer aqui mais uma vez e depois você se repete esse passo a passo em todo o comprimento. Nessa mesma reta, você borda uma tama embaixo. Agora, aquela contagem de novo. Você está nessa tama, tem uma tama em diagonal. Você borda a tama da frente. Agora, você tem uma tama à frente, você vai bordar a tama da diagonal. Depois, borda a tama de cima, e ela já é a primeira da carreira reta de 4 tamas. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. O arremate, você vai deixar a ponta da linha solta, porque o arremate ele é feito somente na costura. Então, como você não vai ter o barrado no tecido vagonete, você vai aplicar esse barrado. Então, você vai deixar a ponta solta para fazer depois a costura. Assim que você terminar toda a carreira, você tem esse resultado, então deixa essa linha solta para depois você fazer a costura. E faz esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, nós vamos fazer essa mesma carreira para o outro lado. Então, você pega a mesma quantidade de linha, vai passar pela mesma tama aqui do centro. Agora, pode começar do centro dividindo a linha, pode começar da lateral, a maneira que você achar mais fácil. E agora, a nossa contagem fica mais fácil. Você tem essa segunda tama, na mesma reta, você borda uma tama na carreira de baixo. Agora, na reta dessa tama que você bordou na carreira de baixo, ó, você vai bordar a próxima tama e vai fazer uma linha com 4 tamas. Agora, na reta dessa última tama, você borda uma tama acima.
e depois passa pela trama da ponta. Olha que simples. Nessa mesma reta, borda na trama de baixo. Nessa mesma reta, de novo, borda uma trama embaixo, faz a linha de 4 tramas. Borda a trama de cima. E borda a trama do centro. E também vai fazer isso em todo o comprimento. E para o outro lado é o mesmo passo a passo. Então, é só você bordar na reta dessa trama, uma trama abaixo. Na reta dessa última que você bordou, borda mais uma. E vai fazer a linha de 4 tramas. Na reta da última trama, você borda uma trama acima. E borda a trama do centro. E vem fazendo esse passo a passo em todo o comprimento até você fechar aqui todos os desenhos. Agora, vamos começar a segunda carreira. A partir de agora, você pode seguir comigo o passo a passo de um lado, bordando todas as carreiras e depois espelhando para o outro lado. Pode bordar a segunda carreira, pausar o vídeo e bordar a segunda carreira para o outro lado. E se você tiver dificuldade em espelhar, borda comigo todo um lado, depois você vira o seu trabalho e faz o mesmo passo a passo, seguindo o vídeo a partir da segunda carreira. Então, você vai escolher a maneira que você achar mais fácil. A segunda carreira, você inicia encontrando essas duas tramas do centro, aqui desse balãozinho do centro. Você tem essas duas tramas, você começa bordando uma trama na carreira de baixo que fica entre eles. Vai dividir a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. E vamos começar bordando uma argolinha. Para bordar a argolinha, você vira a ponta da sua agulha, a gente vai bordar do lado esquerdo. Então, vira a ponta da sua agulha para o lado direito. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda na próxima. Agora, volta a ponta da agulha na direção correta e volta aqui para o mesmo lugar e já borda mais duas tramas à frente. Agora, nessa mesma carreira, você borda a próxima trama. Borda aquela trama do centro. Na mesma reta dessa trama que você bordou, você vai pular uma trama, bordar na próxima. Agora, nessa mesma reta, você borda uma, duas, 3 tramas. E chegamos de novo naquela argolinha. Para fazer a argolinha, vira a ponta da agulha. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar, borda mais duas tramas à frente. Nessa mesma reta, borda uma trama. Borda aquela trama do centro. Na reta dessa trama que você bordou antes, você vai pular uma trama e bordar na próxima. Nessa mesma reta, você borda agora 3 tramas. E de novo chegou na ponta da argolinha. Então, vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. E agora, vamos bordar o lado direito. Você já fez a argolinha, então é só você bordar mais duas tramas à frente. Nessa mesma reta, você borda uma trama. Borda a trama do centro. Na mesma reta dessa trama que você bordou nessa carreira, você vai pular uma trama, bordar na próxima. Nessa mesma reta, você borda a próxima trama e faz uma linha de 3. Agora, vamos fazer a argolinha. Inverte a ponta da agulha, estamos bordando para a direita, então você vem para a esquerda. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda na próxima, volta para o mesmo lugar e borda mais duas tramas à frente. E vai fazer esse mesmo passo a passo em todo o comprimento.
Vamos começar agora a terceira carreira. Você inicia nessa mesma tama aqui da ponta e borda mais 2 tamas à frente. Também divide a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. Nessa mesma reta, você borda uma tama. Nessa mesma carreira, você tem uma tama à frente, você vai bordar uma tama abaixo. Agora, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda na próxima. Uma carreira bem fácil. Agora, nessa mesma reta, você vai fazer uma linha com 5 tamas. E é só essa repetição que você vai fazer. Então, mais uma vez, nessa mesma reta, você borda uma tama. Nessa mesma carreira, você tem uma tama à frente, você borda uma tama abaixo. Ainda nessa mesma carreira, você pula uma tama, borda na próxima. Nessa mesma reta, você borda a próxima tama e já faz a carreira de 5 tamas. Também vai fazer isso em todo o comprimento e para o outro lado a mesma coisa. Borda mais 2 tamas para o outro lado para completar a carreira de 5. Nessa mesma reta, você borda uma tama. Agora, a partir dessa tama da frente, você borda uma tama abaixo. Nessa mesma carreira, você pula uma tama, borda a próxima. Nessa mesma reta, você faz a linha de 5. E também vai seguir esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, nós vamos começar a carreira 4. Eu vou fazer apenas uma repetição de cada lado e depois eu completo aqui o resto da carreira, só para nossa aula não ficar muito repetitiva. Então, começa marcando aqui a tama do centro. Na carreira de baixo, você tem uma tama que fica à direita e outra que fica à esquerda dela. Começa bordando nessas 2 tamas, vai dividir a linha. E essa carreira é apenas uma carreira de contorno. Então, você faz essa contagem, ó. Uma tama à frente, você borda na tama de cima. Agora, nessa mesma reta, você vai fazer uma carreira de 4 aqui no centro. Nessa mesma reta, você borda uma tama. Agora, você vem aqui na ponta e, de novo, borda na carreira de baixo uma tama que fica à direita e outra à esquerda. Então, mais uma vez. A partir de uma tama à frente, você vai bordar a tama de cima. De novo, ó, nessa mesma reta, uma tama acima, você faz a linha de 4. Nessa mesma reta, você vai bordar a tama de baixo. Agora, você vem na ponta, borda uma tama à direita e uma esquerda na carreira de baixo. E, de novo, vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. A partir de uma tama à frente, você borda uma tama acima. Nessa mesma reta, uma tama acima, você vai fazer aqui uma linha de 4 tamas. Nessa mesma reta, você borda uma tama abaixo. E na outra ponta, você borda uma tama à esquerda e uma tama à direita. E também vai fazer esse desenho em todo o comprimento. Vamos fazer agora a 5ª carreira, que também é uma carreira de contorno. Você tem essas 2 tamas aqui da ponta. Na carreira de baixo, você tem uma tama que fica entre elas. Você vai bordar uma tama à direita, essa tama que a gente marcou, que fica entre as 2 de cima, e uma tama à esquerda. Vai bordar aqui 3 tamas. E vai fazer o mesmo passo a passo. A partir de uma tama à frente, você borda uma tama acima.
Nessa mesma reta, a tema acima, você vai fazer uma linha de 3 temas. Nessa mesma reta, você borda uma tema. Agora, uma tema abaixo, é só você bordar uma tema à frente e bordar 3. Então, aqui você pode escolher a contagem que você acha mais fácil. Ou você conta, a partir dessa tema, você tem uma tema abaixo, você vai bordar as 3 temas à frente dessa. Ou você já vem na ponta e faz a mesma contagem que a gente fez aqui no início. Você tem as 2 temas, você tem uma tema que fica entre elas, borda uma tema direita, essa tema do centro e uma tema esquerda. A maneira que você achar mais fácil. Então, vou mostrar mais uma vez. Uma tema à frente, você borda a tema de cima. Nessa mesma reta, você borda a próxima tema e borda 3. Nessa mesma reta, borda uma tema. Depois, você vem de novo aqui na ponta, tem as 2 temas, uma tema que fica entre elas. Você borda a tema da direita, essa tema do centro e uma tema à esquerda. E vai fazer isso em todo o comprimento. Depois, você volta para o outro lado e vamos fazer o mesmo passo a passo. A partir de uma tema à frente, você borda uma acima. Nessa mesma reta, você vai bordar 3 temas. Nessa mesma reta, você borda uma. E a partir da ponta, você tem aqui as 2 temas, tem uma tema que fica entre elas, borda uma tema à esquerda, essa do centro e uma tema à direita. E também vai fazer essa contagem em todo o comprimento. Agora, vamos bordar a 6ª carreira. Começa nessa mesma reta, onde você tem aqui as 3 temas. A partir dessa tema aqui do seu lado direito, na carreira de baixo, você começa uma tema antes dela e vai fazer uma linha de 4 temas. As temas ficam todas intercaladas. Então, divide a sua linha. Agora, você vai contar uma tema à frente, uma tema acima. Vai bordar a mesma tema do centro daquela carreira de 3 que a gente fez na carreira anterior. Na mesma reta dessa tema, você vai bordar uma tema à frente. Olha que carreira fácil. E aqui no alto, onde você bordou as 3 temas, faz o mesmo passo a passo. Uma tema à direita e vai bordar 4 temas. Você vai ficar com uma tema a mais de cada lado. Tem uma tema a mais de cada lado. Agora, vamos fazer mais uma vez. Você tem uma tema à frente e uma tema acima. Borda agora a tema do centro daquela carreira de 3. Na mesma reta dessa tema, você tem uma tema à frente. E agora, na reta daquelas 3 temas, na carreira de baixo, você borda uma tema à direita e vai fazer uma linha de 4 temas. Você tem esse resultado. E você vai fazer essa repetição em todo o comprimento. Agora, vamos fazer o outro lado. Você já tem aqui as 4 temas bordadas. A partir de uma tema à frente, você borda uma tema acima. Borda a tema do centro daquela linha de 3. Na mesma reta dessa tema, borda uma tema à frente. Você tem aqui a linha de 3 temas. A partir de uma tema à sua esquerda na carreira de baixo, ela é a primeira, você faz uma linha de 4. E também vem repetindo esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos começar a 7ª carreira. Você escolhe uma dessas pontas de 4 temas. Entre as 4, você tem essa tema que fica aqui no centro. Fica 2 temas de um lado, 2 temas de outro. Nessa mesma reta dessa tema, você vai bordar a tema de baixo.
Agora você começa a contagem a partir daquela tama que você iniciou. Você vai bordar 3 tamas à esquerda dela. 1, 2, 3. Então, inicia encontrando o centro, borda a tama de baixo, depois, a partir daquela tama do centro de novo, você borda 3 à esquerda. Nós vamos fazer agora a argolinha. Então, você vira a ponta da agulha, borda aqui uma tama acima, volta a ponta da agulha na direção correta e volta para o mesmo lugar. Só que nós vamos fazer agora uma outra argolinha para o outro lado. Então, inverte a ponta da agulha de novo, borda a tama de baixo, volta a ponta da agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar e borda mais 2 tamas à frente. Então, você vai ter as 2 argolinhas juntas. A partir de uma tama à frente, você vai bordar agora a tama de baixo. Nessa mesma reta, você pula a tama, que é aquela tama que você acabou de contar. Na próxima, você começa a linha com 3 tamas. E de novo, vai fazer as 2 argolinhas. Inverte a ponta da agulha, borda a tama de cima, volta a ponta na direção correta e volta para o mesmo lugar. Inverte a ponta da agulha de novo, borda a tama de baixo, volta a ponta da agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar e borda mais 2 tamas à frente. A partir de uma tama à frente, borda a tama de baixo e de novo vai seguir esse mesmo passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos bordar o outro lado. A partir dessa carreira de baixo, você pula uma tama, na próxima borda 3. Agora, vamos fazer a argolinha, inverte a ponta da agulha. Nessa mesma reta, borda uma tama, volta a ponta da agulha em direção correta e volta para o mesmo lugar. Inverte a agulha de novo, borda uma tama abaixo, volta a agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar e borda mais 2 tamas à frente. Nessa mesma reta, você tem essa tama aqui da frente, borda a tama de baixo. Nessa mesma reta, você pula uma tama, na próxima borda 3, e de novo faz as argolinhas e vai seguir essa mesma contagem também em todo o comprimento. Agora, vamos começar a 8ª carreira. Então, agora você começa já a escolher a largura do seu trabalho. Se você quiser trabalhos menores, você pode parar nessa carreira e já espelhar o outro lado. Senão, você continua fazendo as carreiras conforme o tamanho do trabalho que você escolheu bordar. A 8ª carreira, ela começa, ó, na mesma ponta, de uma dessas pontinhas aqui que você bordou na 7ª carreira. Dessa mesma reta, você tem essa tama aqui de baixo, você vai, a partir de uma tama à frente, você vai bordar 3. E vai fazer o mesmo passo a passo, uma argolinha, vai fazer uma argolinha, então inverte a ponta da agulha, volta para o mesmo lugar. Volta a ponta da agulha em direção correta, volta aqui também no mesmo lugar, ó, vai ficar 2 argolinhas unidas. E vamos fazer também uma argolinha para o outro lado. Inverte a ponta da agulha, borda a tama de baixo, volta a ponta da agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar, borda mais 2 tamas à frente e borda a pontinha de novo. A partir dessa tama de baixo, nessa mesma reta, você borda 3. Inverte a ponta da agulha. Faz uma argolinha. Agora, é a mesma repetição da carreira que você acabou de fazer. Faz outra argolinha para o outro lado, inverte a ponta da agulha, borda uma tama abaixo. Volta para o mesmo lugar. Borda mais 2 tamas à frente. E borda a mesma pontinha. Também vai fazer isso em todo o comprimento. Agora, vai fazer do mesmo passo a passo para o outro lado. Na mesma reta dessa tama, você tem uma tama abaixo. A partir de uma tama à frente, você borda 3. Faz a argolinha, inverte a ponta da agulha, borda a tama de cima. Volta a ponta da agulha em direção correta, volta para o mesmo lugar.
De novo, inverte a ponta da agulha, borda uma tama abaixo, volta a ponta da agulha em direção correta e volta para o mesmo lugar e já borda 2 tamas à frente. Borda a mesma ponta da pontinha da carreira anterior. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 3 e de novo vai fazer o mesmo passo a passo, vai fazer a argolinha e vai fazer isso em todo o comprimento. Para iniciar a carreira 9, você vai escolher a argolinha do centro. Do seu lado esquerdo, você tem as 2 tamas que ficam ao lado da argolinha. Na carreira de baixo, você tem uma tama que fica entre elas. E você vai fazer aqui uma linha com 4 tamas. Também vai dividir a sua linha. Agora, a partir de uma tama à frente, ó, que fica bem próxima aqui a argolinha, na carreira de baixo, você vai bordar uma tama. Agora, na reta da argolinha, ó, você vai fazer essa contagem. Você tem essa tama da argolinha, você pula uma tama, borda na próxima. Essa mesma reta dessa tama, você borda uma tama à frente. E agora faz o mesmo passo a passo. Tem as 2 tamas aqui do lado esquerdo, tem uma tama entre elas, você vai bordar 4. Mais uma vez, você tem essa reta de 4, você tem uma tama aqui na frente que fica próxima à argolinha. Nessa mesma reta, você borda a tama de baixo. Agora, a partir da ponta da argolinha, você vai pular uma tama, bordar na próxima. Agora, na mesma reta dessa tama, você vai bordar uma tama à frente. Depois, volta naquelas 2 tamas da esquerda, tem uma tama entre elas, e de novo borda 4. E vai fazer isso em todo o comprimento. Agora, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você já tem aqui as 4 tamas bordadas. A partir de uma tama à frente, ó, que fica próximo aqui a argolinha, você vai bordar uma tama na carreira de baixo. A partir da ponta da argolinha, você vai pular uma tama, bordar na próxima. Na reta dessa tama, você borda uma tama à frente. E agora, você tem as 2 tamas do lado direito da argolinha. Na carreira de baixo, entre elas, você borda de novo 4. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 10. Você escolhe uma dessas pontas, você borda uma tama à direita, essa tama da ponta e uma tama à esquerda. Essa é uma carreira bem fácil, nós vamos repetir o desenho das carreiras anteriores. Essa mesma reta, você borda uma tama. Entre as 4 tamas, na carreira de baixo, você vai bordar 3. Nessa mesma reta, você tem uma tama, você borda uma tama à frente. E nessa mesma reta, você borda 3 tamas, que são aquelas mesmas 3 da ponta. Agora, mais uma vez, nessa mesma reta, você borda uma tama. Entre as 4 aqui de baixo, na carreira de baixo, você borda 3. Agora, nessa mesma reta, você tem uma tama abaixo, você borda uma tama à frente. E nessa mesma reta, você borda a próxima tama e mais 2 tamas à frente, que são aquelas mesmas 3 que a gente iniciou. E vai fazer isso em todo o comprimento. Vai fazer essa mesma contagem para o outro lado. Então, nessa mesma reta, você borda uma tama. Entre as 4 aqui de baixo, você vai bordar 3. Agora, nessa mesma reta, você tem uma tama, você borda uma tama à frente. Nessa mesma reta, você borda a tama de baixo, a tama da ponta e mais uma tama à frente.
E vai seguir esse mesmo passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 11. Você tem essas 3 tramas aqui de baixo. Na carreira de baixo, entre elas, você borda 2. Agora, você tem, nessa mesma reta, ó, você tem uma trama, você borda uma trama à frente. Nessa mesma reta, borda uma trama abaixo e faz uma linha de 4. Nessa mesma reta, você borda uma trama. E agora, entre as 3 aqui de baixo, você borda 2. E vai fazer esse mesmo passo a passo em todo o comprimento. Nessa mesma reta, você tem uma trama, borda uma trama à frente. E nessa mesma reta, você faz uma linha de 4. Vai fazer esse mesmo passo a passo em todo o comprimento. E agora, vamos bordar o outro lado. Nessa mesma reta, você borda uma trama à frente. E nessa mesma reta, você faz uma linha de 4 tramas. Nessa mesma reta, você borda uma trama. E agora, onde você tem essa linha de 3 tramas, na carreira de baixo, você borda 2. Uma última vez, nessa mesma reta, você tem essa trama aqui de baixo, você borda uma trama à frente. Nessa mesma reta, você borda 4. E vai fazer isso também em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 12. Começa aqui do centro, entre as 2 tramas, você vai bordar apenas uma. E vai seguir a mesma contagem. Tem uma trama nessa mesma reta, borda uma trama à esquerda. Nessa mesma reta, vai fazer uma linha reta de 5 tramas. Nessa mesma reta, borda uma. E depois borda a trama do centro. É a mesma que a gente iniciou. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. E depois vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, nessa mesma reta, você tem essa trama, borda uma trama à frente. Nessa mesma reta, você faz a linha de 5. Nessa mesma reta, borda uma trama acima, depois borda aquela trama do centro. A partir de uma trama abaixo, você borda uma trama à frente. E depois, nessa mesma reta, você borda 5. E de novo, vai fazer isso em todo o comprimento até o final do seu trabalho. Então, agora eu vou terminar de bordar essas carreiras, vou espelhar o outro lado e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você terminar de bordar todas as carreiras, você tem esse resultado. Olha que efeito visual lindo que você consegue ter. Você pode bordar tanto no tecido vagonite quanto no tecido etamine. Essas carreiras têm o tamanho para barrados e toalha, mas você pode fazer menos carreiras, pode fazer também mais carreiras para fazer um caminho. O caminho você pode escolher, depois que você termina a carreira 12, você pode começar passando pelas mesmas tramas dessas 5 últimas tramas que você bordou e começar a partir da terceira carreira, bordar todo esse desenho novamente. Então, esses 5 fios da terceira carreira vão ficar unidos com os 5 fios da carreira 12 e você repete todo o passo a passo de novo. Você pode, a partir dessa terceira trama, fazer essa argolinha aqui do alto. Começa fazendo uma argolinha, faz a segunda carreira, depois a primeira, espelha a primeira carreira, igual a gente fez no passo a passo. E depois começa de novo, a carreira 2, 3, até o final, repetindo quantas vezes você quiser. Então, daí você vai intercalar esse desenho do centro com o desenho da lateral. Pode fazer um espaço e fazer de novo esse desenho da lateral a partir da terceira carreira. Então, você escolhe a maneira que você achar que fica mais bonito e que combina mais com o tamanho do caminho que você escolheu. Então, é só usar a imaginação e fazer a montagem que você gostar mais. Então, essa foi nossa aula de hoje. O modelo vagonite no tecido vagonite. Espero que tenham gostado.
Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova. São sempre técnicas e modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.